O pai de Goku, Bardock, apareceu pela primeira vez no filme clássico, chamado Bardock, o pai de Goku. Mesmo Bardock sendo um Saiyajin de classe baixa, já era capaz de perceber a diferença entre ele e os membros de sua equipe. No filme clássico, os membros da equipe do Bardock foram derrotados humilhantemente pelos membros da equipe do Dodoria. Bardock foi até lá e simplesmente solou todo mundo. Mesmo todos ali sendo Saiyajins de classe baixa, só o Bardock conseguiu vencer todos sozinho, enquanto os membros de sua equipe foram completamente derrotados. Só aí já dá pra perceber que é um patamar de força completamente diferente. Porém, esse filme não é canon, então se você não quiser considerar ele, considere a versão do Bardock que foi nos apresentada em Dragon Ball Super. Em Dragon Ball Super foi apresentada o que pra mim é a melhor versão de Bardock. Muitos afirmam que Bardock em Dragon Ball Super perdeu sua essência e se tornou um herói bonzinho. Porém, eu discordo completamente disso. Onde que tiraram que Bardock se tornou um herói? Bardock simplesmente continua o mesmo de que ele era no filme clássico. A única diferença é que dessa vez ele ama os seus filhos. As pessoas dizem que o Bardock se tornou um herói bonzinho apenas por ele ter salvado o Granorá, o Monaito e a mãe do Granorá. Mas isso não quer dizer muita coisa, pois o Bardock salvou o Granorá e sua família apenas por enxergar no Granorá o Goku. Ele sentiu empatia pelo Granorá porque ele era uma criança assim como seu filho. Pra quem não sabe, o planeta cereal dos Cerealianos, ou Cerealdins, chamem como preferir, foi invadido pelos Saiyajins a mando de Frieza. Em uma noite de lua cheia, os Saiyajins invadiram o planeta cereal. Não só isso, como aniquilaram completamente a raça dos Cerealdins. Granorá e sua mãe estavam se escondendo em um balcão quando de repente apareceu um macaco gigante, com uma cicatriz no rosto. Aquele era Bardock. Bardock viu uma mãe e seu filho assustados e logo lembrou de seu filho que tinha acabado de nascer. Bardock então sentiu empatia por eles e decidiu salvá-los. Bardock então tenta fugir com eles, porém eles encontram os Hitaz enquanto estavam tentando fugir. Pra quem não sabe, os Hitaz é uma gangue que trabalham pro Frieza, assim como os Saiyajins. Porém, eles estão mais para parceiros mesmo do que para submissos ao Frieza. O Elec, o líder da gangue, dá um tiro na mãe do Granorá e acaba matando ela. Ao presenciar a mãe do Granorá sendo morta em sua frente, o Bardock entra em um estado de fúria e ataca os Hitaz. Porém o Gas, que na época também era uma criança, acaba defendendo eles facilmente. Bardock manda o Monaito e o Granorá fugirem, e então eles fogem. E o Bardock inicia o combate brutal contra o Gas. Pra mim, essa é uma das melhores lutas do arco do sobrevivente. Foi simplesmente incrível ver o Bardock em ação. O Bardock estava tomando uma surra pro Gas. O Gas era extremamente poderoso. Ele estava muito acima de um mero Saiyajin. Porém, mesmo apanhando, o Bardock não dava para trás, continuava indo para frente do Gas e atacava ele de várias formas, chegava até atingir alguns golpes nele, o que chegava a surpreender o Gas, pois um Saiyajin não deveria ter tamanho poder, ainda mais um Saiyajin de classe baixa como o Bardock. Gas não entendia o porquê de Bardock estar tentando salvar um Cerealdin e um Namekuseidin, que no caso era o Monaito, que viria a ser o criador do Granorá, no caso o responsável por ele. Gas pergunta se o Bardock estava tentando se redimir, pois como um Saiyajin, Bardock já fez muitas e muitas maldades a mando de Frieza. Porém o Bardock diz que naquele momento a única coisa que ele estava pensando era em vencer. Que tipo de idiota inicia uma luta e fica pensando em algo além de que não seja vencer? O Monaito então ativa as esferas do dragão para tentar ajudar o Bardock de alguma forma. Ele tenta mandar o Bardock de volta para o planeta Vegeta, para que assim o Bardock fique sã e salvo. Porém o Bardock recusa, ele queria levar a luta até o fim. Então o Monaito pergunta se o Bardock tinha algum outro desejo. O Bardock naquele momento lembra de seus dois filhos e diz que a única coisa que ele queria era que seus dois filhos crescessem com saúde. E essa cena aí é impressionante, rapaziada, chega a arrepiar. O Gas então ativa seus poderes e fica descontrolado e louco, e segue para cima do Bardock. Bardock continua apanhando, porém não desistia de forma alguma, a ponto de fazer o Gas duvidar de sua própria força. O Bardock então revela o que todos nós sabemos. No decorrer de uma luta, por mais que um Saiyajin esteja encurralado, ele continua se fortalecendo. Quanto pior for a situação dele, mais forte ele vai ficando. Naquele momento, o Bardock libera todo o seu poder e consegue superar os poderes de Gas. E finalmente Bardock consegue derrotar aquele inimigo poderoso.
E é exatamente nesse capítulo que o Elec revela para Bardock que Frieza estava tramando algo contra os Saiyajins, e é por isso que Bardock sabia que Frieza iria matar todos. Bardock estava completamente esgotado após vencer Gás, e Elec aproveita a situação para atirar nele. Bardock cai do penhasco, mas consegue sobreviver. Enfim, Bardock saiu vitorioso. Aqui podemos perceber o quão forte Bardock era. Ele foi capaz de vencer o Gás, que era o mais poderoso da gangue dos Hitaz. No meu ponto de vista, via feitos, Bardock, tirando os Saiyajins principais, ele é o Saiyajin mais poderoso. Por mais que o Rei Vegeta seja considerado de classe de elite e o Bardock de classe baixa, o Rei Vegeta não tem nenhum feito notável, enquanto o Bardock simplesmente venceu o Gás. E também sabemos que para medir se o Saiyajin é de classe baixa, ou classe média, ou classe de elite, é apenas necessário medir o poder de luta com que o Saiyajin nasce. E todos nós sabemos que ao longo de sua vida, um Saiyajin pode se fortalecer bastante por meio de treinamento. E o Bardock passou basicamente sua vida toda em batalhas. Então é como o Goku mesmo disse, se um fracassado se esforçar, ele pode sim superar um guerreiro de elite. Bom rapaziada, é isso, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. E diz aí, você gosta do Bardock de Dragon Ball Super? Eu particularmente gosto muito dele. Enfim, é isso, fiquem com Deus, valeu e tchau.